Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o 4º episódio, entrevistando a nossa presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Tereza Cristina. No 3º episódio, estamos conversando sobre escolas médicas, sobre revalida, assuntos tão importantes para todos nós médicos, e inclusive sobre carreira de Estado para atender esses rincões do Brasil. Doutora Tereza, falávamos sobre escolas médicas. Essa abertura desenfreada de escolas médicas, agora há uma previsão, ou foi autorizada a abertura de mais 96 escolas médicas. Como é que o Conselho vê isto, já que é o guardião da prática da boa medicina? Nós sabemos que escolas médicas do interior, em várias cidades do interior do Brasil, e particularmente aqui da Amazônia, nós sabemos que não há a condição adequada para o ensino da medicina. Qualquer escola médica carece necessariamente de um hospital geral que tenha condições da possibilitar a prática da medicina para esses estudantes. E a gente sabe que no Pará, pelo menos, e na Amazônia, muitas cidades onde estão autorizando escolas médicas não têm este recurso. Quiçá uma quantidade de professores suficientes com a qualidade que se exige para poder ensinar o nível superior e, particularmente, no nosso caso aqui, da medicina. Como é que o Conselho está vendo isso? O Conselho Federal de Medicina está batendo muito forte sobre esse assunto, indo para reuniões com parlamentares, tá? E que fique as escolas médicas com qualidade, que tenha qualidade na formação desse médico. Então, ele tem que ter um hospital-escola para poder ele atuar, né? Ele tem que ter o orientador dentro, porque o que acontece? Você joga dentro de um hospital, que você falou, seja com o prefeito, seja com o governador, e falou com o diretor, põe lá, mas quem vai auxiliar, orientar? O médico que está lá, ele é médico assistente, ele não é professor. E aí? Como é que fica? Então, o CFM está batendo muito nisso, que nós precisamos regulamentar, sim, mas as boas escolas médicas, com condições, e que tem que ser denunciado. As que não têm condições têm que ser denunciadas e têm que ser fechadas, né? Tem um lobby muito grande, né, que é 30% de lucro. As escolas médicas particulares é 30% de lucro. 12 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Não, é muita grana, né? É muita grana. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e fazer a nossa parte. É denunciar, sim, as condições que está sendo feita para fechar as péssimas escolas médicas. O Conselho Regional de Medicina, representante do Conselho Federal nas regiões, ele tem ingerência, ele pode fiscalizar as escolas médicas ou só os hospitais, os médicos formados, enfim? Fiscalizamos os hospitais. Mas o SAEM, que é pelo Conselho Federal de Medicina, tem 2 escolas aqui particulares, as escolas médicas particulares, que fazem parte do SAEM. Eles fazem. Explica eles vêm aqui e fazem. Porque não temos só médico, temos a nossa audiência. Ele faz como se fosse um órgão regulamentador, né, das boas escolas médicas, e aí você faz o registro lá, você recebe um selo de qualidade. Então, a escola que não está escrita no SAEM já se desconfia que não são escolas de qualidade. Pois é, então eles estão estimulando isso, porque é um selo de qualidade que leva. Então, eles vem um grupo, eles estiveram aqui em uma das faculdades, no período, inclusive, da Semana do Médico. Eles não atuam com a diretoria, a coordenação, ele vai direto com os alunos e com os professores. Está certo. Porque é ali que ele vai ver a fragilidade, aonde tem, o que tem que pontuar, o que tem que melhorar, né? Então, é isso que é, se você está pretendendo ser uma faculdade de qualidade, né? Então, é feito isso, são 3 dias que geralmente eles passam,
E depois eles emitem um relatório para a diretoria. Mas a diretoria não faz parte de nada, nem coordenador, nem nada. Eles saem e só os professores e alunos que são entrevistados. Eles são entrevistados e vão perguntar. Eles podem chegar também num momento que está tendo um atendimento, que ele vai observar aquele atendimento e depois eles vão conversar. Então, acho que isso é algo que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa credibilidade na sociedade, né? Principalmente nas especialidades também, né? Porque o professor, nas matérias que passa, tem a parte básica, mas, por exemplo, eu atuo no MD11, então já é na parte já de formação final. Então, tem que ter os especialistas, porque eles precisam ter aquela formação. Então, acho que até isso, a quantidade de professores, tudo eles fazem esse relatório. Assim, essa é a nossa prática. Quando a gente vai a hospitais para identificar as condições de trabalho, etc., do médico, nós vamos conversar com os médicos, né? Não com a direção do hospital, porque é de lá que se obtém informação mais adequada. Aliás, nessa linha, eu já quero oferecer ao Sindicato dos Médicos para acompanhar o Conselho Regional de Medicina quando fizer as suas fiscalizações, para que a gente possa participar disso de alguma forma, contribuir de alguma forma. Aí já lembrando da necessidade que as entidades médicas têm que estar trabalhando juntas, foi a colocação que a senhora fez ainda agora. Estamos à disposição para isso. Mas uma outra coisa que eu queria ouvir a sua opinião é a questão de exame de ordem. Isso é uma questão delicada. Nós temos aí o exemplo da OAB dos advogados, em que isto também vira um pouco, quer dizer, um pouco incompreensível que um profissional que passou 5 anos na faculdade, no caso dos advogados, recebe o diploma da sua profissão e não pode exercer, a não ser que passe numa nova prova, etc. Então, nós sempre resistimos, aí eu estou falando, inclusive, como sindicalista, sempre resistimos contra essa ideia. Não que não haja necessidade, ainda mais com essa proliferação de escolas, de que o médico não seja examinado de forma adequada para aferir a sua capacidade técnica para o exercício da medicina antes de receber o diploma. Nós defendemos aqui que isso possa ser feito, inclusive, em 3 etapas. E aí, a avaliação não é só do estudante de medicina, mas também do professor e da escola. Isso deveria ser feito, é o que nós defendemos, em 3 etapas. No fim do 2º ano, no fim do 4º ano e no fim do 6º ano, para que a gente possa ter aferir a qualidade da escola, a qualidade do ensino e o profissional médico que está saindo. Mas, a partir do momento que ele recebe o diploma, aí ele está apto a exercer a medicina. Qual é a visão sua, enquanto presidente do Conselho? Estou entrevistando aqui a presidente do Conselho Regional de Medicina a respeito da questão do exame de ordem. Inclusive porque eu vi a Federação Médica Brasileira, a qual o Sindicato dos Médicos do Pará está ligado, filiado, inclusive é um dos fundadores, teve agora, semana passada, uma audiência com o vice-presidente da República, com o Dr. Alckmin. E uma das coisas que ele defendeu nessa região, achando necessário e importante, é o exame de ordem também para médicos. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito e em que momento isso, de que forma isso seria adequadamente feita para que surtisse o efeito desejado. Eu vou falar com a Tereza Cristina. Prefere falar com a Tereza? Então, pronto. Eu acho perfeito o que você falou. 2º ano, porque a gente tem que ver a formação que esse estudante está tendo. 4º e o 6º ano. E também a avaliação tanto do profissional, do professor, como também da direção, como gestores, né? Eu acho importantíssimo isso. O advogado,
ter o exame de ordem, é muito bom. Mas ele ainda pode atuar como bacharel. Nem isso. Nós não vamos atuar. Quer dizer, você passa 6 anos dentro de uma faculdade, se forma, muitos com sacrifícios, e aí você não vai poder atuar. A culpa é sua? Porque não tem. Eu discordo do exame de ordem. Eu, Tereza Cristina, discordo do exame de ordem para médico. Eu acho que tem que ser isso. É da base. Justamente 2 anos é a base. Então, faz a prova. Vai ver o que é, o que está faltando. Professor, todo mundo fazendo. Aí sim, você quer dar responsabilidade, você quer comprometimento. Então, você quer dar o melhor para a sociedade, aí você está pensando. Mas o exame de ordem, e aí? Foi culpa do aluno? Quem fez a prova? Quem vai fazer a prova? Quem vai emitir essa prova? Então, para mim é muito preocupante. Chegar no 6º ano, concluiu, aí, olha, tu vai fazer a prova, se tu não passar, tu não vai exercer. Então, eu acho que a gente tem que ir para cima, tá? Porque é totalmente diferente. Ele consegue ser bacharel, ele consegue despachar, fazer as coisas, só não vai assinar o documento, porque ele não advoga. E não tem a OAB, mas ele é bacharel. E nós vamos ser o quê? Não vamos poder ser técnico de enfermagem, não vamos poder ser enfermeiro, não vamos ser biomédico, a gente vai ser o quê? Então, eu acho um absurdo isso, eu acho que as sociedades têm que estar unidas e ir para cima, assim, porque o médico está sendo alvo. O médico está sendo alvo e acham que a gente é milionários, não sei de onde, né, de trabalho muito. E que a gente já tem a hora, como foi dito há muitos e muitos anos, né, por um governador aqui, né, que médico é branquinho, né, e é que nem sal, né? Tem a tempo e a hora. Esquina, né? Baratinho encontra qualquer esquina. E baratinho encontra qualquer esquina. Eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento e mostrar para eles que a gente tem um peso e muito valor dentro da sociedade. Eu acho que é isso. Você sabe que esse é uma história pitoresca. Esse político que disse que o médico era branquinho, baratinho, encontrava em qualquer esquina, tinha um irmão médico, né? Imagina. Imagina o puxão de orelha que ele teve que ter levado dentro de casa, em consequência disso. Mas, enfim, doutora Tereza Cristina, eu quero deixar à vontade para se despedir da nossa audiência, que com certeza tiveram enriquecido os seus conhecimentos a respeito da ética médica, da importância do cuidado com a exposição da figura do médico, e saímos todos enriquecidos com esses 4 episódios que a senhora tanto nos ensinou a respeito do bom exercício da medicina. Fique à vontade para se despedir da Obrigada, doutor Wilson, pelo convite. Espero que tenha esclarecido determinados pontos. Se tiver que voltar aqui, a gente volta. O Conselho Regional de Medicina sempre vai estar pela boa prática da medicina, tá? Então, não tenham medo de, quando solicitar um esclarecimento, de responder. Não tenham medo, tá? A gente precisa responder o que nos foi denunciado, o que nos foi solicitado. Então, não tenham medo de fazer isso. Cuidado com as redes, cuidado com os influencers, né? Que tenho 2.000, 5.000, 10.000 seguidores. Cuidado. Cuidado com as exposições desnecessárias. Nós temos o órgão, a CODAME, podem ligar, que tem o setor específico, tem funcionário específico, vai passar para o conselheiro a necessidade de responder para vocês. O que for perguntado vai ser respondido. Então, é essa cautela, o bom senso, né, porque a gente tem que ter com aquele que está ali na nossa frente, pedindo a ajuda, indo atrás de um atendimento, indo atrás de um tratamento, é sempre o diálogo. A gente precisa ter sempre no nosso dia a dia. É o bom diálogo, o bom senso e sempre pautando pela boa prática da medicina. Muito obrigado, doutora. Foi um privilégio para o Sindicato dos Médicos, para o Expresso Sindimepa, recebê-la aqui. Obrigado à nossa audiência
reserve o cafezinho para os 4 episódios que irão ao ar no mês de janeiro de 2024 já. Muito obrigado, um abraço a todos, um Feliz Natal à nossa audiência, à sua família, e que possamos caminhar o ano de 2024 com saúde e juntos. Obrigado.